Olá pessoal, vamos esperar um pouquinho o povo entrar. Aí a Vânia tá aí, Fernanda, beleza, Cissa, boa noite, não conheço, boa noite. Esperar o Maurício entrar. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tenho como convidado um grande amigo meu e uma pessoa especial demais na minha vida, porque nós já nos conhecemos há muito tempo e faz muito tempo que eu estava querendo trazer ele aqui para bater um papo com a gente sobre o que trabalhamos, né? Maurício, você está aí, eu já vi. Você tem que pedir para entrar. Você tem que apertar na câmerazinha embaixo que tem um mais para você entrar, para eu aceitar você aqui, tá bom? Então, pessoal, tal como eu estava falando, meu querido, aí, ó, agora sim, vamos lá, a entrada dele aqui ao vivo. Vamos lá, Maurício. Aparece aí, meu querido. Já aceitei você. Agora você tem que entrar aí, meu amigo. Sim mesmo, viu, baixinho? A gente... Ó, tô aceitando você. Você tem que participar aqui, entrar ao vivo. Bom, pessoal, vamos lá. Mauricinho, busca aí entrar de novo, qualquer coisa. Aí você põe o... Eu tô te aceitando aqui já, aceitei. Entrar ao vivo. Então, tá dizendo aqui que você não pode participar, Maurício. Talvez seja o fato de você estar no computador. Talvez seja interessante você colocar no celular. Aí no celular talvez seja mais fácil de adicionar aqui. Se eu vi o teu pedido, estou tentando te aceitar, só que não está aceitando. Então tenta ligar no celular e aí tenta entrar de novo. Pede de novo, tá bom? Pessoal, aí pronto. Agora sim. Ó, tá ele aí. Tá me ouvindo, meu amigo? Estou te ouvindo. Você Bem, está me ouvindo bem? tudo bem. É a primeira vez, né, que você faz uma live, não é? É a primeira vez, Eu cara. me lembro, eu também, quando fiz a minha primeira vez, fiquei um tempinho para conseguir entrar, rapaz. Foi difícil. Mas você foi mais rápido que eu. É, pera um pouquinho só, que eu acho que a Tá bom, altura aqui não tá olha, no boa. vídeo tá Espera aí só um ótimo, minuto. viu? Eu tô te vendo bem, tá É, tudo tranquilo aí, cara. Tá tudo bem. parece que eu estou Sim, olhando para você. olhando. Não olha muito que eu me Então apaixono. tá bom. Fica olhando muito e me apaixono, cara. Ó, eu tava falando antes de você entrar, não sei se você ouviu, né? Que para mim é uma satisfação Hum, enorme, né? Enorme mesmo. Você sabe disso. Eu não precisaria falar isso aqui para todo mundo ouvir, mas é interessante que as pessoas saibam, né? Que nós temos uma amizade de muito tempo, não é? E a nossa amizade sim, começou basicamente quando nós dois conhecemos o nosso grande mestre Mário Baldani. E, não é? E é desde verdade. então, na época que nos conhecemos, né? Você não tinha filhos ainda, não tinha cabelo branco, não é? Eu ainda tinha um pouco de cabelo, a barba não era tão branca. E então a gente viveu isso juntos, né? Para quem não sabe, para quem não É conhece, verdade. o Maurício trabalha com biocibernética, no mesmo tempo que eu, como falei, a gente
começou esse caminhar juntos, né? Os dois passamos anos e anos junto com o Dr. Mário, fomos pacientes do Dr. Mário, e depois fomos pacientes do Dr. Edson, trabalhamos com o Dr. Edson durante quase... eu trabalhei 10 anos, Maurício, acho que foram 7, né, Maurício, por aí. Então, mais ou menos isso. O Maurício tem uma história muito bonita dentro da biocibernética, né? O Maurício é uma pessoa que sobrou, é um remanescente, assim como eu e mais alguns, dessa época. Tivemos o privilégio de conhecer o nosso querido e saudoso mestre Dr. Mário Baldani. Então, olha, fico muito feliz que você finalmente aceitou participar de um bate-papo aqui comigo, né? Ah, tem mais uma coisa. Eu e o Maurício, nós temos um site, né, que se chama BioAxis, é um instituto BioAxis. A gente criou esse instituto com o objetivo de poder colocar algum conteúdo sobre o que é a biocibernética, sobre coisas que representam a biocibernética, enfim, quem quiser saber um pouco mais, né, esse site está no ar, ele é bioaxis.com.br. Lá existe bastante coisa, muita coisinha para vocês poderem olhar, ler. Tem o meu Instagram também, que eu posto bastante coisa, né? Então, é isso. Então, olha, fico muito feliz com a tua presença aqui, não é? E o tema que eu escolhi aí para a gente bater um papo, né? É a biocibernética bucal e a relação da boca com a postura humana. Não é? Eu sei que é ousadia esse tema, não é? Porque em uma live de 1 hora a gente não vai conseguir esgotar. Porém, eu costumo dizer que nesses papos que a gente tem chance de ter, é uma forma de pelo menos a gente criar algumas dúvidas, né, em relação a esse tema, né? Então, assim, Maurício, você, assim como eu, né, conhecemos o Dr. Mário e o tanto que ele trouxe de conteúdo em relação a esse tema, né? Mas eu acho que a gente podia partir, né, de um papo aí. Queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da postura, né? Porque eu no Instagram tem bastante coisa falando que quando eu falo sobre postura, a palavra postura, eu uso dizendo que a postura não é só uma postura física, e sim uma postura diante da vida, né? Uma postura humana, né? E o ser humano, ele constrói essa condição postural ao longo do desenvolvimento dele, e a boca cumpre um papel importante nessa construção dessa individualidade. Então eu quero iniciar o papo com você, para você me falar um pouco o que você acha dessa relação, né, do que representa a questão postural e logicamente, como falei, né, sinteticamente, o que a boca representa nessa construção. Manda ver, meu querido. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, de estar participando aqui com você desse bate-papo. É um bate-papo informal, né, e isso não aconteceu antes ainda porque não houve oportunidade, enfim, a vida está muito corrida e a gente acabou não se encontrando assim através de uma tela, né? Mas enfim, de qualquer forma eu queria agradecer, você fez agora eu me lembrar de tempos passados, né? Do saudoso Mário e do saudoso Edson, né? Então, eu também entendo isso aqui até como uma forma de homenagear os dois, né? E de demonstrar assim, uma certa gratidão mesmo pelo que os dois representaram na nossa trajetória, mais do que profissional, na
na nossa trajetória biográfica mesmo, como indivíduos, né? E, bom, como você falou, você fala bastante nas tuas lives e nas tuas postagens sobre a postura. Então, eu não sei se sobrou muita coisa para eu falar, mas eu vou dar uma visão assim, um pouco talvez conceitual, né, de como a gente olha para a questão da postura, né? Como você falou, a postura é uma palavra, falar de postura é um conceito muito abrangente, né? E a partir da postura física, a gente pode ter todo um desdobramento em todas as instâncias em que o ser humano circula, né? Então, assim, para começar, se você vai procurar no dicionário os termos que fazem referências ao homem, talvez o primeiro termo que surja na nossa mente é o termo antropos, né? Da onde veio a antropologia, que é entendida como o estudo do homem. Mas assim, se a gente for pegar a palavra antropos e for pesquisá-la mais a fundo, a palavra antropos ela é composta, na verdade, por dois termos que vêm do grego, que são os termos anaterpen. Anaterpen, trazido para o nosso idioma, se nós fôssemos fazer uma tradução literal, significa aquele que aponta para cima, ou seja, aquilo que mostra uma verticalidade. Nesse sentido, quando você pensa no homem que aponta para cima, esse apontar para cima pressupõe um equilíbrio. Na palavra equilíbrio, a gente também tem uma corruptela de dois termos. Equi, que vem de igualdade, e libere, que vem de liberdade. Então veja, aquele que aponta para cima e que quando olha para o lado vê um ente semelhante, ele reconhece esse ente semelhante como um irmão. Então, apontar para cima, ficar em pé sobre os dois pés, de forma equilibrada, nos garante uma liberdade de ação. E quando você vê no outro a mesma condição, você percebe a igualdade e a irmandade. Desses três termos, a partir de uma postura de ficar ereto, isso, ao longo da história da humanidade, embasou uma revolução que teve como mote a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, para a gente ter uma ideia do quão abrangente é você falar de postura, né? Vai muito além da questão espacial, porque a postura ela é comportamental, né? Às vezes você, quando está diante de uma pessoa que tem uma conduta inadequada, o termo que a gente usa fala, não, mas essa pessoa não tem uma postura adequada, não tem, né? Fazendo uma referência ao comportamento, né? Que por sua vez, o que é? São as comportas da mente. Então, assim, através daquela atitude, daquela conduta, você infere pela postura inadequada que a pessoa tem uma alteração de comportamento. Olha como é que a gente vai entrando por esse caminho e quão profundo vai ficando a coisa, né?
uma pequena palavra, né, dá esse tipo de reflexão, né? E essa questão que você colocou, de apontar para cima, né, do significado da palavra antropos, né, é interessante, né, que é a busca da verticalização, que é construída, essa verticalização, em conjunto, né, com a nossa construção da nossa individualidade, que que está ligado ao nosso comportamento, que está ligado à maneira que a gente vai se expressar no mundo, né, e poder, através de uma correta verticalização, né, de um processo de transcendência, a gente conseguir ter essa condição postural humana que nos permita, não é, ter toda a liberdade de ser humano e de, através dessa liberdade, se relacionar com o mundo de maneira ética. Então, ter uma postura, igualitária. na vida, e quando a gente fala sobre postura humana, a gente obrigatoriamente tem que entrar nessas duas virtudes humanas, que é a liberdade, a igualdade, as três, né? Esse pilar, esse tripé, né? Que é a fraternidade. Exato. E isso, né? Exato. Assim, que o tema do nosso bate-papo aí traz a questão da boca, né? Porque a boca cumpre um papel fundamental nessa verticalização, né? A gente, quando nasce, não tem ainda esse gesto bípede, né? Não está apoiado sobre os dois pés, a cabeça não tem sustentação, e todo esse processo de desenvolvimento postural físico, que vai colocar a nossa cabeça numa condição espacial para a gente ter uma cosmovisão, uma liberdade de visão ampla, não é? Depende de um processo de desenvolvimento, de acolhimento desse ser humano, que permita que ele verticalize de maneira mais adequada e possa alcançar determinados graus de desenvolvimento que tragam a ele a possibilidade dele ter naturalmente, né, uma postura que possa ser chamada de postura humana baseada nisso que você está falando, né? Então a boca é uma área de aglutinação de consciência, porque é através da boca, né, que a gente tem acesso ao mundo, né? A boca nos liga no mundo, né? A boca tem funções fabulosas, e uma delas é organizar uma arcada com dentes, que são colunas de sustentação desse processo de construção humana, que vai nos dar, através dessa relação, né, maxilomandibular, vai nos dar essa verticalização e, portanto, a possibilidade de alcançarmos graus de desenvolvimento de consciência, de reflexão, que nos torne, além de saudáveis, né, nos tornem pessoas de relação humana adequada. Né? É o que a gente vê, né? Você lembra, só desculpa apimentar o assunto, né? Você lembra que o Edson sempre falava para a gente que existem dois extremos, né? Um extremo que a gente encontra em termos mentais, né? A gente encontra um débil mental num lado e o perturbado mental do outro, né? São extremidades, né? Da condição do comportamento, do processo mental. E nós todos, né, estamos numa alteração desse eixo. Porque, de alguma forma, não cumprimos isso, e isso fica refletido na nossa boca, isso vai ficar refletido na nossa postura física, isso vai ficar refletido na nossa postura de relação com o mundo. Né? É bonito isso, né? Pois é, e você veja, são vieses do termo postura, né? Porque essa condição de o humano montar uma verticalidade, e veja, quando a gente fala que ele aponta para o céu, o que ele aponta de verdade para o céu é a própria cabeça, né? Então, assim, é como se as nossas raízes estivessem lá. Da onde a gente vem, né? Agora, é importante... É da onde a gente vem, né? Da Via Láctea. De lá que a gente vem. Pois é. Exato. E agora veja que para a montagem desse eixo postural vertical, há todo um processo evolutivo que se repete individualmente na vida de cada um de nós, incessantemente, né?
E se tem dois fatores que são responsáveis por essa verticalidade, para falar de alguma coisa mais física, né, ou de alguma coisa mais próximo de a gente palpar, são duas coisas que fazem, são dois elementos que fazem o humano se manter em pé. Primeiro, a respiração. E segundo, a consciência. Então, assim, a respiração que, de alguma forma, está ligada a uma condição aérea, e a consciência que, por sua vez, está ligada a uma condição hídrica. Então, assim, o ser humano, ele é feito de água, ar e espaço vazio. Então, assim, um espaço, quando você faz essa referência da boca, esse espaço ele tem que ser construído, tem que ser desenvolvido, e isso demanda um tempo, né? Isso guarda uma relação com o desenvolvimento, a manifestação e o amadurecimento de capacidades que são estritamente humanas, né? A respiração, por exemplo, ela tem um eixo comum com a boca. E que não é como a gente pensa quando você fala de um respirador bucal, o ar que entra pela boca, né? Não é disso que está se falando, né? Você veja, o ser humano ele foi concebido naturalmente para se colocar em pé sobre os dois pés e ter o olhar no horizonte. Por isso que, popularmente, a gente diz assim, mas quais são os horizontes da sua vida? Né? Porque nessa pergunta, o que está se querendo dizer é assim, o que é que você veio fazer aqui? Quais são os seus desejos? Onde você quer chegar? O que você quer realizar? E isso fica no horizonte, por quê? Porque cada vez que você aqui, da onde você se encontra, você dá um passo adiante, o horizonte lá na frente também dá um passo adiante. Até o dia em que, quando você transpuser esse horizonte, você muda para uma outra dimensão. Mas voltando à questão, o ser humano em pé, sobre os dois pés, mantendo o olhar no horizonte, nesta situação, a língua dentro da boca está sempre paralela ao chão do planeta. E isso é uma lei natural, assim como a lei da gravidade. A língua humana está sempre paralela ao chão do planeta. Desde que o espaço que lhe compete esteja devidamente desenvolvido. Porque pensa comigo, o espaço aqui nessa definição de planeta que a gente tem, ele compreende 3 dimensões. Uma vertical, uma horizontal e um eixo antero-posterior. Profundidade. Que a gente pode relacionar os 3 como um sendo do espaço, que é o horizontal, um sendo do tempo, que é o vertical, e o antero-posterior, que é o resultado dos dois, da manifestação dos dois, que é a energia. Então veja, na medida em que esse espaço funcional que compete à língua não se desenvolve de uma maneira adequada e natural, sobra 2 possibilidades para a língua. Ou ela vem para fora, e você vê aquele indivíduo com a língua para fora, a cabeça pendida para frente, né, com um aspecto débil, vamos dizer assim, né, um aspecto caído. Ou, o que é mais comum de acontecer em todos os indivíduos tidos como normais, assim como nós dois, você não coloca a língua para fora, mas você recolhe a língua e ela fica lá dentro da boca numa situação
de uma certa inclinação. A primeira consequência disso é uma redução do espaço aéreo do ar. Então a tua troca gasosa, ela encurta e você fica com um ritmo respiratório alterado. A segunda condição, veja, a língua está inclinada, mas se a gente considera que é uma lei natural a língua estar paralela ao chão do planeta, uma vez que ela não tem a dimensão, ela não tem o espaço funcional devidamente desenvolvido, para ela voltar a ficar paralela ao chão do planeta, a única possibilidade que eu tenho é de a minha cabeça rodar num sentido anterior e a língua que estava inclinada volta, apesar de não ter espaço, ficar paralela ao chão do planeta. Nessa situação, a leitura que os meus pés lá embaixo fazem é de que eu vou cair para frente. E para que isso não aconteça, o que o organismo, o corpo lança a mão? Os dedos dos pés agarram o chão e há toda uma contração da musculatura anterior no sentido de evitar a minha queda. Só que essa musculatura anterior, ela é uma musculatura que foi desenvolvida para dinâmica. Essa musculatura é do andar, não é da posição ortostática. E isso demanda um desgaste energético do corpo. O corpo, naturalmente sábio, procura a via de menor desgaste. O que ele faz? Ele muda o centro de gravidade, projeta a pelve, essa musculatura relaxa, no entanto, o meu peso recai entre a minha lombar e os meus joelhos. E o eixo de postura que fica alterado, eu perco o horizonte do meu olhar, não é? Com uma projeção anterior da pelve, a respiração permanece curta e essa situação é fixada e é com ela que eu vou para a vida e para os meus afazeres. Veja, com uma limitação do que eu posso ser. Então é nesse sentido que a coisa vai ficando mais abrangente. Você falando, me veio à cabeça algumas coisinhas, que é assim, essa construção desse espaço vazio, né? Você se lembra bem que o Edson falava que o ser humano cabia em forma de conceito nesse espaço vazio que contém essas dimensões de espaço, tempo e energia, né? A boca é uma coisa fabulosa, porque eu costumo dizer também que a gente trabalha com boca, vê boca tanto na vida e a gente acaba entendendo que a gente não sabe nada de boca, exatamente por conta da complexidade que representa a boca, né? Porque a construção desse espaço vazio é a construção da expressão do nosso ser no mais profundo entendimento que a gente possa ter. E aí da individualidade. Essa questão do horizonte, né? Na nossa boca, né? A estrutura superior da nossa boca é chamada de céu da boca, né? E embaixo, Exato. se o céu é em cima, a parte de baixo da nossa boca é a terra, não é? É a terra. E o horizonte, Exato. ele se encontra, né, na união entre o céu e a terra. E esse horizonte é mantido pela relação dos meus dentes, que vão manter esses espaços funcionais que você acabou de relatar. Por isso que uma boca de uma criança, ela tem um espaço, e conforme esse ser humano vai crescendo, esse espaço vai aumentando, porque vai aumentando essa expressão humana, não é? Então, conforme está essa relação, que vai culminar em toda uma alteração de sustentação postural e de um olhar para o horizonte, né? Como falei, né? Tem uma cosmovisão, tem um olhar pleno para o horizonte, depende que esses espaços estejam preservados, né? E é engraçado que a odontologia, ela não olha para esse espaço, ela não vê esse espaço, ou se vê,
não traduz o significado desse espaço desse jeito. E a língua, né, falando da língua, que é a que dá a nossa relação com a Terra, né, ela que mantém, e ela depende de uma posição de cabeça, né, na boca, na língua, está o reflexo da deglutição, né, Maurício? Está lá instalado. Para quem não sabe, a deglutição é um reflexo exato. exclusivamente humano. Totalmente humano, né? Só o ser humano deglute, porque a deglutição humana está ligada à nossa capacidade de tomar decisões, né? E nós deglutimos 2.500 vezes ao dia, e toda vez que deglutimos, encostamos os dentes superiores nos inferiores e reafirmamos o espaço de expressão plena dessa decisão humana, dessa individualidade humana. Então, alterou o espaço bucal, altera o posicionamento de língua, altera todo o posicionamento postural por compensação, para a gente não morrer sem poder respirar direito, né? E com essa alteração, altera toda a capacidade de desenvolvimento adiante da decisão, né? Porque a decisão é um reflexo que demora 21 anos para ser formada, e essa decisão plena humana está totalmente relacionada à construção da nossa boca. Por isso que nós temos o dente do siso nascendo aos 21 anos, mais ou menos, que é quando a gente tem a capacidade plena de tomar decisões. Então, conforme foi a construção dessa condição espacial bucal, é que vai estar relacionada à nossa capacidade plena de decisão, e a nossa condição de verticalidade está intimamente ligada a isso, né? É muito bonito isso, e é um olhar que a gente acaba deixando para lá. A gente se importa com o dente, a gente se importa com as estruturas da boca e se esquece dessa condição espacial. E só para complementar, em relação à respiração, e aí eu queria que você me falasse um pouquinho, respirar, né, Mal? Também a gente sabe que não é troca gasosa, né? Isso é um tipo de respiração, né? Exato. Respirar, né, o conceito que a gente trabalha é que respirar é expirar no mundo aquilo que te inspira. Respirar é uma troca, sim. É uma troca onde o mundo entra em você, você trabalha com o que o mundo tem, entrou, e você põe para o mundo através da expressão humana. Então, respirar... A respiração, é aquilo que fica no mundo como resultado do teu fazer. Quando você fala que a respiração e a consciência são as duas estruturas, as duas coisas que principais na manutenção da nossa condição humana, né? É porque se eu não respiro adequado, eu não vou desenvolver consciência, e, portanto, isso fica totalmente atrelado a uma condição postural inadequada. E essa é a base de alterações fisiológicas, né? É a base da alteração da saúde humana. Está aí. É aí a questão humana. E quando você vai trabalhar isso, você tem que trabalhar o resgate dessa postura. E para resgatar essa postura, se você não resgatar a condição respiratória, você nunca vai conseguir resgatar essa postura. Porque a respiração é o que mantém essa chama acesa, que vai desenvolver essa chama, esse fogo interior, é que vai acender você para essa transcendência e vai te dar a possibilidade de você desenvolver a consciência. É muito bonito, é poético isso, né? Exato. E as pessoas... Por isso que no começo eu falei para você, e falei para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que a biocibernética não é um tratamento. A biocibernética é uma pedagogia que tem como mestre a biologia, o programa biológico humano, né? Essa construção postural depende exclusivamente dessa condição de respeito ao programa biológico, né? Que começa lá no processo gestacional, e individualmente a gente repete o que o universo demorou bilhões de anos para fazer, e aí quando nascemos, a amamentação, que já liga a boca ao mundo, né? Através da boca, que a gente começa a orientar esse crescimento. A questão da amamentação, a importância, a relação do que o humano não mama enquanto só está na mãe, ele mama também a vida inteira, que está ligado a esse reflexo da deglutição, né? É muito bonito isso, né? E a construção bucal
ela está totalmente relacionada ao comprimento desse programa, e quando esse comprimento de programa não é feito de maneira adequada, a gente distorce a postura, distorce o eixo, distorce a boca, distorce a língua, e não alcança, nunca vai alcançar, sempre vai ficar numa limitação, porque não alcança o desenvolvimento da consciência, porque não tem uma sustentação, não sustenta a ação. O verbo dele fica limitado. Você lembra que o Edson falava muito isso, que o ser humano é um verbo vivo, e a vida nada mais é do que uma conjugação verbal, né? E a gente fica limitado porque o espaço onde o humano cabe, que é dentro da nossa boca, está limitado. Atualmente, eu faço algumas inferências que, assim, esse espaço bucal, esse espaço da língua, é uma afirmação um pouco arrojada, mas eu vejo muito sentido nela. Porque, veja, o processo de crescimento, até do ponto de vista, se a gente quiser considerar único e exclusivamente físico, o processo de crescimento do humano é, em síntese, dois aspectos. O amadurecimento do sistema nervoso central, ele entrando em função, e, por outro lado, o desenvolvimento desse espaço funcional da boca. Porque todas as outras estruturas do teu corpo, elas praticamente estão definidas no seu nascimento. Tanto o processo orgânico como visceral. E assim, o esqueleto cresce, mas ele já tem uma definição quando você nasce. Então, veja, esse processo de crescimento e desenvolvimento humano é o adequado desenvolvimento dos seus espaços internos, que estão guardados aonde? Nos seus espaços articulares. Porque a boca, em síntese, ela não é outra coisa senão uma grande articulação. Como você mesmo falou, né? Isso que nós chamamos de linha ou de plano oclusal corresponde, fora de nós, a essa linha de horizonte onde o céu encontra com a terra. Agora veja, se fosse possível você fazer uma medida volumétrica desse espaço interno de língua e pudesse compará-lo a uma somatória de todos os espaços articulares que compõem o seu corpo, incluindo a luz do tubo digestivo, deve existir uma correspondência absoluta entre esses dois espaços. Porque, de verdade, nós somos feitos de vazios. Hoje eu vejo a coisa mais ou menos assim. Isso que a gente chama de ser é aquilo que está delimitado por esse corpinho aqui que eu chamo de Maurício. O verdadeiro ser, você não vê, mas você só vê a expressão dele. Entende? E aí, o que é a articulação? É a ação da pequena arte, que na composição de todas elas no teu corpo, determina uma coreografia que você pode observar no gestual e mais ainda no comportamental de uma pessoa, porque não dá para separar o corpo da mente. Então, o comportamento... A boca que liga os dois, né, irmão? Porque é o corpo... porque a expressão humana se dá corporalmente. A boca ligando o corpo na mente, é isso mesmo. Exato. E aí a importância também do adequado desenvolvimento desse espaço, porque veja, como você colocou, se nós deglutimos mais ou menos 2.590 vezes por dia, num espaço de 24 horas, isso significa dizer que eu não degluto somente quando eu tenho comida ou bebida na minha boca. E se isso é assim, o que de verdade eu estou deglutindo, então? Eu degluto tudo que os meus 5 sentidos, que me colocam em relação com o mundo, captam desse mundo segundo a segundo.
E do mesmo jeito que quando a digestão se dá de forma material, porque foi alimento que eu ingeri, e o meu corpo tem que colocar o que ele não usa para fora, quando são as impressões ou quando são a captação desses 5 sentidos, eu também tenho que devolvê-los para o mundo externo, para o mundo de fora, na forma da minha expressão individual, seja ela uma coreografia, seja ela uma música, uma letra, um poema, uma pintura, uma palavra, que talvez seja o suprassumo da expressão humana. A linguagem humana, né? A linguagem humana é composta de tudo isso que você falou, né? Porque as pessoas confundem linguagem com fala, né? Vou aprender língua portuguesa. Não é o idioma português, não é a língua. A linguagem é humana, ela compreende todos esses aspectos. E é em cima do desenvolvimento dessa linguagem, que é humana, é que está toda a base de sustentação da expressão humana na sua maior plenitude, né? Exato. E aí você chega à seguinte conclusão: não dá para você separar o corpo da mente. Por isso que a palavra comportamento une os dois, né, o tempo todo. E se a gente se propõe a tratar essas coisas, não dá para você ter uma leitura linear disso. Porque você precisa compreender aquela pessoa que se apresenta na sua frente, né? Não adianta você querer entender que doença essa pessoa tem. Você precisa compreender que pessoa tem essa doença. Porque, como o próprio nome diz, quando ele se apresenta doente para você, é algo que é dele, é do ente, desse ente que se apresenta fisicamente na sua frente. É do próprio ser, que é da onde vem a palavra dente. É diferente de patológico, né? Patológico já é outro entendimento, né? Estar doente é natural em termos humanos, né? Porque faz parte do eu, né? Do ente. Exato. E é engraçado que assim quando a gente entende do jeito que você está colocando, né? Fica mais fácil, né? Quando a gente compreender os vazios, como você falou, né? Que nós somos constituídos de vazio. Por isso que, na maioria das vezes, quando nós temos uma alteração desse espaço bucal, a gente se sente pressionado e se sente com um vazio que a gente chama de vazio existencial. É a tal da insaciedade crônica, não é? Que tanto o Mário falava, né, naquela frase famosa do Mário, que se ele pudesse resumir o problema da humanidade, ele ia resumir isso como insaciedade, né? Então, é o que você falou do horizonte. A gente fica correndo atrás do horizonte, sendo que o horizonte está dentro de nós. Está na expressão máxima Exatamente. disso. E então, só para poder fechar o negócio da boca, se esse espaço bucal estiver comprometido, nunca aí ele vai conseguir ter todo o processo de expressão humana. Aí fica uma seguinte questão que eu queria colocar para você. Se pensando nisso, a gente pode ter tecnologia que a gente coloca aqui e expande essa área ao ponto de criar um espaço favorável. Mas a gente sabe que só isso também não adianta. Você acaba ajudando ele a ter uma ventilação melhor, uma condição respiratória melhor, mas a língua, por ter sido educada a estar numa condição postural inadequada, todo o processo postural, todo o corpo, né, e toda a nossa mente, ela está atrelada a esse programa que foi alterado. Então, por isso que a gente sempre brinca que o resultado positivo do trabalho que a gente faz, nunca o mérito é do que a gente fez, ou do aparelho, ou das coisas que a gente coloca na boca da pessoa. E sim, a pergunta que eu vou te fazer é essa, né? Criou o espaço, e como ocupar esse espaço com uma função mais próxima da condição humana, se esse indivíduo, desde que nasceu, foi totalmente alterado no sentido de impedir que ele se expresse. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa a fazer com que ela resgate
essa condição desses reflexos, né, humanos que ela perdeu em função de um processo normalmente cultural e educacional castrador e limitador diante do desenvolvimento dela. Olha, essa é uma pergunta bem complexa, né? Dá para falar horas sobre isso. Mas eu acho o seguinte, é nesse momento que você percebe que esse trabalho pedagógico, como você falou, como você fez referência, ele é quase um caminho de iniciação, né? Entendendo que a palavra início não tem nada a ver com as coisas do outro mundo ou com as coisas invisíveis. In quer dizer dentro, ício quer dizer amigo. Então, assim, não adianta você esperar receber a iniciação de alguém de fora. Quando você descobre o amigo dentro de você, você pode se gostar mais. Você pode se dar uma chance de vivenciar valores que definitivamente fazem sentido e te dão uma direção de sua caminhada, né? O que é o caminho? Todo mundo fala do caminho. Caminho é eu cá comigo mesmo. Caminho. Né? A questão que eu observo no dia a dia é que, assim, olha, de novo, pegando o exemplo do plano oclusal como representante da linha do horizonte. Quando você coloca uma pecinha dentro da boca do paciente, uma pecinha, o que essa pecinha faz? Ela abre o horizonte dessa pessoa. Não é isso? Porque ele vai continuar deglutindo, mas ele não vai mais encontrar aquele referencial dentro do qual ele foi formado e educado. O problema que eu vejo, que eu noto, que eu observo, que eu constato, é que isso é extremamente assustador. Porque, assim, nós recebemos uma educação que não é formadora. A educação que nós recebemos, ela é uma educação de controle. Entende? Por isso que você ouve desde pequenininho que tem que ser assim. E nada te leva, ou te entusiasma, ou te encoraja a viver o ser que tem assim. Essa parece uma brincadeira de palavras, mas faz todo sentido. Sabe, quando a gente começa a viver o ser que tem, abandonando o tem que ser, isso é assustador, mas é profundamente libertador. A gente poderia usar a palavra... Nesse instante, eu acho que abre-se uma chance de você estar na direção do si mesmo, entendeu? É aquela história dos dois pronomes. Comigo, eu consigo. Consigo, comigo. Dá para a gente usar a palavra desesperador, né? Então, desesperança. Quase que uma criação de um espaço vazio onde você não tem instrumentos internos para preencher aquele espaço. E aí é que entra o resgate da condição do programa biológico humano e o autoconhecimento, o autoestudo, entender-se, se entrar para dentro, o caminho de dentro. Não é o caminho de fora, é o caminho de dentro. Exato. E é só através dessa pedagogia que você pode manter esse espaço, né? Pegando mais só uma coisa que você falou sobre a oclusão, né? Todo mundo, também é uma coisa importante de dizer, né? Os dentes, o esmalte do dente é constituído de cristal, que é as nossas memórias. Toda a construção dessa individualidade, desse espaço, ela está inserida no esmalte dentário, né? E toda vez que
E toda para vez que a gente registrar. deglute, que a gente encosta um dente no outro, a gente reafirma esse padrão. E enquanto a gente não intervir nessa Exato. relação, aumentando, né, interferindo na linha do horizonte, você não abre nenhuma possibilidade de mudança de padrão de comportamento. Mas eu entendo quando Exato. você fala que a primeira impressão é desesperadora, porque é verdade. Você viveu uma vida fechada, uma vida limitada. Você não poder expressar todas as tuas vontades, o teu querer, o teu gozo, a tua satisfação. De repente você abre um espaço que fala, então, agora eu posso, mas eu não consigo, porque eu fui educado dentro de um processo muito limitado. Por isso que a palavra, pegando aquele gancho anterior, da palavra corporalmente. Isso está no seu corpo, isso está na sua mente. E enquanto você não trabalhar a boca, que é o oral, aumentando essa condição, quebrando esses padrões, Que é o que liga os dois. você não Que é o que liga consegue os fazer dois. um trabalho nem no corpo, nem na mente, nem na mente. Fica limitado, né? Bem limitado, né? Agora, se eu tivesse que, sei lá, falar alguma coisa no sentido de a pessoa se, como você diz, de a criatura pôr em prática, eu acho que eu listaria três, três aspectos. O primeiro é a concentração, com a ação no centro. O segundo é a meditação. Eu dito para mim a ação. Eu dito para mim mesmo o que eu vou Todo mundo acha fazer. que meditar é E ficar por na último, posição de Buda em silêncio, né? Meditar é como você disse, exato, é como eu exato. dito para mim mesmo as ações. As Correto. minhas ações, as minhas ações. E a terceira é a contemplação. O que é a contemplação? É com este templo corporal aqui em ação. Agora, para tudo isso, eu preciso sustentar essa ação. E quem sustenta a ação é a respiração e a consciência. A gente volta no começo da conversa. Que é o tripézinho, né? Da nutrição, né? A nutrição, para quem não Exato. sabe também, o Maurício adora, eu também gosto, gostamos muito de partir da explicação da palavra, né? Nu é consciência. Três. Ação de três coisas que mantêm essa consciência. Uma delas é a respiração, a outra delas é o sono, que é aonde o descanso da consciência fica adequado, né? Você vai para o inconsciente, e os afetos, tudo que nos afeta. Então nós somos afetados o tempo todo por tudo, pelos nossos sentidos. Isso vai ser respirado, isso vai ser dormido. Esse tripé é que sustenta a consciência, que vai desenvolver uma condição postural humana. Então, voltamos lá, né? Se não resgatar a condição respiratória, né, não dorme bem e os afetos ficam completamente inadequados. A relação afetiva, né, a relação nossa com o mundo fica totalmente afetada. Totalmente afetada. É isso aí. É isso aí. Meu querido, falta 7 minutos para nós terminarmos. A nossa é 1 hora. Falei para você que passava rápido, né? E eu imagino que essa live vai despertar muita curiosidade nas pessoas, né? É engraçado, né? Eu atendo, pessoal, para quem não sabe, eu atendo em São Paulo no consultório do Maurício, às segundas-feiras. Não é? Ele me cedeu lá o espaço para eu atender às segundas-feiras. E a gente não se encontra nunca, a gente está se encontrando aqui pela internet. Olha que ponto nós chegamos, né? Então, o que eu gostaria de te propor ao vivo aqui para as pessoas é que a gente repetisse isso mais vezes. Como a Cissa está falando aqui, ó, repitam mais vezes. Porque essa troca, eu acho que contribui sim, Mal. Contribui bastante. A gente não está aqui propondo nenhum tipo de milagre, de tratamento. A gente está propondo reflexões acerca do que significa essa condição postural humana e que relações isso tem com a boca. Isso embasa bastante aquela frase que eu disse que eu cada vez mais
acho que entendo menos de boca, pela condição humana que a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Vai aprender a lidar. Está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, assim. Vou tentar salvar quando eu terminar aqui. Antes da gente esgotar, Mal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas que nós vamos ter agora em outubro um seminário que vai acontecer aqui em Campinas, entre os dias 19 e 23 de outubro. Informações sobre ele vocês vão encontrar no meu Instagram. Então eu convido para quem queira participar, né? Eu estou aqui na casa do Maurício para ele nos fazer uma visita lá um dia, para que essas conversas que tivemos aqui sejam feitas ao vivo e com tempo maior, porque evidentemente que a gente já sabia de antemão de que esses assuntos não se esgotam, né? Quanto mais a gente conversa, né, Mal? Quanto mais a gente conversa, mais a gente descobre que tem mais coisas a serem ditas e aprendidas por nós, né? E aprendidas por nós. O que eu quero deixar como mensagem para as pessoas é que a boca, né, como tudo isso que a gente colocou, né, a boca é uma área de sustentação de consciência. A boca é uma área de aglutinação de consciência, sustentação, né? É uma área de sustentação da condição postural humana, é uma área de sabedoria, né? Na verdade, o Mário dizia uma frase que impactava a gente, né? Que tudo é boca, é começo e fim, tudo está na boca, né? E olhar para a boca desse jeito é muito, muito maravilhoso, porque amplia demais a nossa condição de visão, mas também nos assusta um pouco, porque a maioria das pessoas que trabalha com boca não tem essa visão, né? Por isso que eu acho muito importante mesmo, Mal, a gente tá falando sobre isso, trazendo esse conteúdo para que as pessoas possam refletir um pouco, questionar as posturas que elas têm diante desse assunto, né? Abrir um pouquinho mais esse leque, né? E, como você mesmo disse no início, fazer uma homenagem aqui, né, aos nossos grandes mestres, a quem a gente deve tudo isso, né? Porque foram eles que nos incentivaram a trilhar esse caminho, né? Que não é um caminho fácil, você sabe disso, como você mesmo colocou, é uma iniciação, né? É uma iniciação. A biocibernética eu considero que é uma iniciação de tão ampla que ela... Mas sem mística, né? Sem mística, né? Entendendo a iniciação como a ação de ser como você amigo de mesmo si mesmo. explicou, né? O resgate da condição humana é essa proposta que a biocibernética traz, resgatando a singularidade daquela pessoa, né? Tentando proporcionar àquela pessoa um espaço onde ela possa expressar tudo que ela veio fazer nesse mundo, né? Todos nós viemos fazer algo nesse mundo, né? Se a gente encontrar esse caminho, esse horizonte, aí tudo se encaixa, tudo fica bem. Não é isso, Maurício? É isso. Então, olha, eu agradeço demais você, agradeço demais as pessoas que estão presentes com a gente. Teve bastante gente aqui com a gente, legal. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar lá no meu Instagram. E depois, quem quiser acessar e tal, e eu vou aqui, espero que o Maurício tenha sido picado pelo mosquito da live de biocibernética e que a gente possa estar repetindo isso outras vezes. Obrigado, viu, cara? Pode terminar aí. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para o teu trabalho, para a tua divulgação, cara. E, na enfim, verdade, Mal, eu não fiz essa live para divulgar nada, né? Se é para divulgar alguma coisa, é para divulgar os conceitos, né? E logicamente que você... então, espero que eu tenha conseguido contribuir com isso. O quanto você contribuiu. As pessoas estão escrevendo aqui tudo que elas... né? Vai ficar aí gravado, né? Você dá menos valor a você do que você devia dar. Portanto, meu amigo, você é um cara importante nessa caminhada,
Você é uma pessoa muito importante, não só na minha vida, na caminhada da biocibernética, né? E espero que isso te entusiasme para que a gente possa fazer outros encontros como esse, e quando a gente tiver esses encontros presenciais, como o seminário, você está presente com a gente, porque o Maurício já participou várias vezes de vários seminários. É o que ele falou, por circunstâncias da vida, isso acabou não direcionando a gente por falta de tempo e tal. Mas espero que você se entusiasme de estar com a gente, viu? Obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso e nos falamos em breve. Obrigado, viu, Boa Mauro? noite. Um beijo para você, viu? No seminário você fala para a moçada que quem tem boca vai a Roma. Um beijo, meu querido. Tchau. Fique bem. Tchau.